boa noite. Vamos nos achegar agora ao nosso culto, né? Culto em espírito e em verdade. Essas músicas de hoje nós vamos colocar para fora, né? Usar a nossa palavra para declarar que a gente confia em Deus. E a gente teve a aula para as crianças essa semana, nós colocamos para isso também, nós estamos trabalhando sobre confiança também, né? E é um momento bem propício para a gente treinar isso. E a confiança é algo que a gente deve treinar, a gente deve exercitar. E o simples fato de você declarar que confia em Deus é algo que começa a gerar essa confiança em nós. Então que nesses momentos, nessas duas músicas, né, você possa aproveitar isso, né? Falar isso para Deus, que a gente confia nele, porque ele é digno de confiança. Confiar em Deus com certeza você pode confiar. Você pode, não duvide que a sua confiança não será em vão. Amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará. Sim, Deus, nós confiamos no Senhor, apesar das circunstâncias. Declaramos a nossa confiança no Senhor, nosso Deus, Deus da vida, autor da vida,
adoramos nessa noite, Deus. Amém. Continue declarando essa confiança em Deus. Boa noite a todos. Depois deste tempo de cântico e louvor a Deus, nós vamos meditar na palavra. Nós estamos nessa série que relaciona a nossa fé com a nossa vida. Que a nossa fé, ela impacte a maneira que nós vivemos cada dia. E hoje nós vamos compartilhar sobre a alegria no caminho, na verdade e na vida. Esse é o título
dessa pregação, dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. E antes de começar, eu preciso esclarecer uma coisa. Quando eu digo alegria, eu preciso esclarecer do que eu estou falando, que é de um vivo contentamento e satisfação. É assim que o dicionário define essa palavra alegria. E por que é tão importante a gente fazer essa diferenciação? Porque hoje nós vivemos em busca de emoções, de prazeres, de momentos de forte adrenalina, diferentes do nosso dia a dia. O dia a dia ficou chato, perdeu-se a alegria nas coisas comuns. E quando a gente fala de alegria, a gente fala de algo que dura, que permanece, que varia, mas que permanece. Então é preciso que a gente entenda a diferença desse conceito que eu gostaria de apresentar hoje para o que a gente vive. A gente fica feliz e alegre numa viagem, quando a gente pratica um esporte, a gente está sempre em busca de uma adrenalina, de uma dopamina que o esporte e as emoções nos dão, que uma viagem nos dá, que uma conquista nos dá. E a gente vive isso como se fosse um vício, sempre buscando um novo, porque depois passa e volta para o comum e se perde a alegria. Então, a alegria que eu gostaria de dizer é esse vivo contentamento e satisfação que não tem a ver apenas com momentos. Para falar sobre esse tema, a alegria no caminho, na verdade e na vida, eu vou estar meditando sobre um texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do 13. A gente não vai ler esse texto porque eu vou te contar a história. Então eu gostaria que você anotasse, porque você pode ler depois e conferir na sua casa. Pode ler todo o capítulo para que você entenda bem o que quer dizer isso. E esse texto é intitulado Os Discípulos no Caminho de Emaús. E aqui eu queria fazer algumas definições. Primeiro, que a gente está falando de um tempo muito distante do nosso, onde ser discípulo significava deixar a minha vida para viver com aquele que eu gostaria de aprender, o mestre, para aprender a viver como ele. Então vai além de um simples conceito de transmissão de conhecimentos intelectuais, mas de um modo de vida. E eram esses discípulos que seguiam Jesus, esses discípulos seguiam Jesus, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, vamos para a história. E como dizem, senta que lá vem a história. E a história, ela se passa num domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia passado o sábado, que era o dia de descanso, e esses dois discípulos, então, empreendem essa jornada de 11 quilômetros a pé. Um chamava Cleopas, e o outro, a Bíblia não nos diz o seu nome. Os dois estavam caminhando e conversando sobre o que tinha acontecido naquele final de semana que havia passado. É tão comum para nós, né, nos encontrar na segunda e falar sobre o que aconteceu no final de semana. Esses discípulos estavam assim conversando um com o outro. E o texto diz que Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. E a princípio Jesus apenas se aproxima e os observa. E então Jesus os pergunta: o que é que vocês tanto estão preocupados e que conversam um com o outro? E é engraçado que o texto diz que eles pararam entristecidos. Lembra quando você passa por alguém, um amigo, e ele está triste, e você então pergunta o que aconteceu? Ele faz essa pausa dramática, suspira, e você sabe que vem uma conversa séria. E esses discípulos então olham para Jesus e dizem: mas você está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Você é o único, será, que não sabe o que aconteceu?
A gente gostaria de pedir desculpa, mais uma vez, o vídeo hoje veio com falha nossa. Teve um probleminha e a gente vai continuar então. Como eu havia dito, o texto que nós vamos meditar é o texto de Lucas, que fala sobre os discípulos caminhando para Emaús. Após a morte de Jesus, preocupados, Jesus os pergunta o que estava preocupando e eles, como que assustados, dizem, só você que não sabe? E entristecidos ao mesmo tempo. Então eles começam a dizer para Jesus, sem o reconhecer, que Jesus, um profeta muito poderoso em palavras e obras, havia sido entregue às autoridades, pelas autoridades, e havia sido morto em Jerusalém. E, entristecido, eles dizem que eles esperavam que Jesus viria redimir Israel. Que algumas mulheres até tinham ido ao sepulcro e não tinham encontrado o corpo. Outros foram verificar e realmente era verdade. Mas o tom da conversa ainda era de desesperança, de tristeza. E Jesus então diz a eles, será que vocês são tão lentos para crer e entender o que a Escritura diz? E o texto diz que, começando em Moisés, Jesus começa a explicar todas as coisas que haviam na Escritura a respeito dele. E diz que a Escritura já tinha dito que ele precisava ser entregue e ser morto. E eles continuam o caminho até Emaús, ouvindo Jesus falar sobre o Pentateuco, quando ele se refere ao Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, e os profetas, os demais livros do Antigo Testamento. Jesus percorre todo o Antigo Testamento explicando tudo o que a Escritura predisse que aconteceria com ele. E no final, quando eles chegam em Emaús, Jesus faz como se fosse passando, e já era tarde, eles insistem para que Jesus fique em casa com eles. E no momento da mesa, do partir do pão, Jesus pega o pão, abençoa, parte. Quando Jesus parte o pão, aqueles discípulos então o reconhecem. Eles reconhecem que era Jesus. E no mesmo momento Jesus desaparece da frente deles. Esse é o relato do texto. E você pode estar se perguntando agora, e eu nessa história? Por que contar uma história tão antiga, tão diferente do nosso contexto? E eu queria conversar um pouco sobre isso. O que nos separa, o que me separa dessa história, você pode se perguntar. E fica claro que o tempo, essa história aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O espaço, estamos falando de um outro país, num outro continente, Israel. E nós vivemos aqui hoje no Brasil, e o contexto. Eu preciso te explicar um pouco esse contexto. Cleopas e esse outro discípulo e o próprio Jesus eram judeus. Eram chamados e conhecidos como povo escolhido de Deus. E o povo de Israel tinha vivido seus últimos anos no exílio na Babilônia, e logo depois eles foram conquistados pelos gregos e, nesse momento em particular, eles eram dominados pelos romanos. E quando Cleopas diz que eles esperavam que Jesus haveria de vir redimir Israel, ele estava falando sobre retomar o governo, que o país de novo fosse governado por seus próprios governantes e não dominado por um outro país. Isso tudo parece tão distante para nós. Mas o que nos aproxima dessa história? Primeiro, somos seres humanos, como Cleopas e o outro discípulo. Caminhamos, trilhamos os caminhos da vida, não mais a pé como eles fizeram, mas em carros, motos, ônibus, aviões. E como eles, fazemos ideais de uma boa vida. E o que seriam esses ideais de uma boa vida? Construímos ideias de uma vida que nos levaria a esse estado de alegria, de vivo contentamento e satisfação. Para esses 2 discípulos, o que levaria eles a esse auge da vida seria ver Israel restaurado em seu governo. E eles colocam essa expectativa em Jesus. Então, além de seres humanos, nós também compartilhamos essa necessidade que temos de construir um ideal da vida boa.
Nós crescemos pensando qual a profissão vai nos fazer nos encontrar, que trabalho seria que nos faria satisfeitos, o casamento que nos tornaria contentes e satisfeitos, vivos, com um vivo contentamento, os filhos, as viagens que gostaríamos de fazer. Fazemos planos que imaginamos que nos levariam a esse estado de vivo contentamento e satisfação. Então isso nos aproxima desses discípulos. E como seres humanos trilhamos o caminho da vida. Jesus já morreu há mais de 2000 anos, mas sua história continua a nos influenciar hoje. O nosso calendário se divide entre antes e depois de Cristo. A pessoa de Cristo ainda é discutida. Para esses discípulos, Jesus era apenas um profeta, poderoso em palavras e obras. E Jesus continua a ser, muitas vezes, para muitas pessoas, um guru da boa vida, alguém que ensinou como viver, um profeta poderoso, alguém que influenciou a história. Como eles, nós também temos a nossa ideia de Jesus. E Jesus, a pessoa de Jesus, mas também Deus. Deus continua a influenciar a nossa vida e nós cremos que Jesus é Deus. Mas há muitas pessoas que fazem essa diferenciação, não o consideram como Deus. E ainda que você seja um ateu, a ausência dele ainda influencia em como você vive a sua vida, determina os passos que você vai seguir. Então, mesmo distantes pelo tempo, pelo espaço e pelo contexto, muitas coisas nos aproximam dessa história. Seguimos as nossas vidas buscando ideais de boa vida, influenciados pelos o conceito que temos de Deus, de Jesus. E é nesse sentido que eu gostaria de falar sobre a alegria no caminho da nossa existência. Ao expor o motivo da sua tristeza para Jesus, os discípulos dão suas razões, falam sobre Jesus como profeta. E o que Jesus nos convida hoje, no caminho da nossa existência, nós que procuramos esse ideal da boa vida, Jesus nos convida a refletir sobre a nossa vida a partir da história da humanidade, relatada na Bíblia. Somos parte de uma história muito maior. Cleópatra e outros discípulos estavam preocupados com a história de Israel. E Jesus os chama, então, para uma história maior contada na Bíblia. Gênesis começa falando sobre a criação. Um Deus que estava acima do tempo e do espaço, que começa o tempo e o espaço. Ele começa criando as coisas, criando um mundo, criando um homem, e chamando aquele homem para ser o administrador deste mundo com a ajuda de Deus, num relacionamento íntimo com Deus. Jesus, então, começa a abrir a visão daqueles homens. A perspectiva não é mais sobre a restauração de Israel, é sobre uma humanidade criada por um Deus todo-poderoso, um Deus que existe em si mesmo e está fora do tempo e do espaço, que não é reduzido pelas nossas expectativas sobre ele. Jesus os convida para olhar para essa história que começou ali em Gênesis capítulo 1, 2, onde o universo é criado, o homem e a mulher são criados. Deus os chama para ver o caminho da nossa existência, fazendo parte dessa história da criação, onde Deus, um Deus amoroso, um Deus gracioso, generoso, cria o homem à sua imagem e semelhança, humilde, do pó da terra cria um boneco e dele faz a sua imagem e semelhança. E o convida para desfrutar da vida, dos prazeres, dos alimentos, do sexo, de todos os prazeres que Deus havia criado para o homem e para a mulher naquele jardim. Deus os convida para isso. Mas essa história, nós até já falamos sobre ela aqui, tem um drama. Quando esse homem decide que o bem e o mal seriam definidos por ele. Ele come a árvore que Deus tinha dito, não coma, porque o dia em que você comer, você morrerá. Podemos refletir no ideal de vida boa. Será que o ideal que nós criamos tem a ver com aquilo que Deus tem para nós?
e no texto bíblico que Jesus os chama para refletir, Deus inicia um processo, um plano de redenção, de reconciliação. Esse homem que o rejeita, que o renega, que quer tomar suas decisões sozinhos, que quer definir o ideal de boa vida por si só, Deus então quer o chamar para uma reconciliação. E é disso que Jesus está falando, porque o auge da história da reconciliação se dá com Jesus. E eu quero te convidar a refletir sobre o seu plano de vida ideal, o que você tem buscado e você tem traçado. Porque algo também nos aproxima da história desses dois discípulos. Acontecimentos frustram os nossos planos. E nós estamos no meio de uma situação que exemplifica muito bem isso. O vírus chegou, invadiu todo mundo, parou escolas, parou comércios, voos. Tantos planos estão frustrados nesse momento. Isso também nos aproxima daqueles discípulos que esperavam que Israel tivesse o domínio de Roma acabado. E também acontecimentos, mortes, doenças frustram o nosso plano ideal. E nós entendemos então, diante dessas circunstâncias, que nós não estamos no controle do caminho da nossa existência. E é essa reflexão que eu gostaria que você fizesse. E em Jeremias, o texto bíblico diz: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus próprios passos. Eu e você fomos criados para sermos amorosamente guiados por Deus, num caminho de uma vida plena. Mas eu e você temos uma natureza pecaminosa em nós, que nos leva a desejar fazer a nossa vontade, que resiste a nos submeter a Deus. Preferimos os nossos planos de vida boa, falíveis, frágeis, parados por um vírus que é menor do que uma célula, a gente nem consegue enxergar, um vírus que espalhou morte, destruição, que tem afetado tantos países. Como podemos confiar ainda nos nossos planos de uma boa vida, nos nossos ideais? Mas no caminho da nossa existência nós podemos parar, nesses momentos em que a nossa confiança é balançada. Confiamos tanto na ciência, confiamos tanto na medicina, confiamos tanto na política, na economia dos países, e vemos tudo ser abalado por um vírus. Será que não é hora de refazer nossos planos? Será que não é hora de admitir que somos incapazes, como diz esse texto, de dirigir nossos próprios passos? E ouvir os conselhos de Jesus no caminho da nossa vida, nos chamando para abrir a nossa visão para uma perspectiva de vida maior, que não é a história do nosso país, que não é a nossa história pessoal. Mas a alegria não se dá somente no caminho da existência, mas na verdade de quem somos. O que a Bíblia nos diz é que fomos seres criados por Deus. Nossa identidade, nossa vocação, não são escolhas nossas, são dádivas de Deus. Está em moda hoje que nós podemos escolher ser o que quiser, que devemos ser protagonistas da nossa própria história. Até quando você vai ser protagonista? Esses acontecimentos servem para a gente entender que a gente não decide, que muito não está no nosso controle. Quem você é? O que a gente escuta são frases do tipo: faça você mesmo. Esses dias, brincando com o aplicativo do Snapchat, apareceu um filtro lá que dizia self-made. Eu mesmo me faço. Essa é a onda do momento. Diferente de Cleopas e do outro discípulo, os nossos sonhos não são mais patrióticos. Não dizem respeito à nossa nação, dizem respeito aos nossos sonhos individualistas. E muitas vezes passamos em cima até da nossa própria família, que nos ama e cuida de nós, para fazer aquilo que nós queremos. Nos tornamos o rei da nossa história.
mesmo sem ter condições de fazer isso. Chamamos a responsabilidade de conduzir a nossa vida para nós e não damos conta. E é engraçado que mesmo quando alcançamos o que a gente imaginou que seria o ideal de boa vida, estamos frustrados. Reconhecemos que não respondem às nossas expectativas. Podemos encontrar alegria na verdade de quem somos, criados por Deus com amor. Ele compartilhou conosco a sua imagem e semelhança. Tudo que temos e somos de bom vem de Deus. Fomos manchados pelo pecado, mas a sua natureza pode ser vista em cada um de nós. Como diz um autor, somos uma obra de arte, ainda que manchada. Nenhuma mancha foi capaz de arrancar essa imagem, essa beleza e perfeição de Deus em nós. Então, como Cleopas, que a gente pode estar querendo construir a nossa própria identidade a partir de valores patrióticos ou individualistas. Sonhamos com um dia em que seremos ricos, reconhecidos, belos, investimos tudo nesses sonhos de uma vida boa, mas somos frustrados porque perdemos o referencial. Se nós somos a imagem de Deus, somente nele podemos saber quem somos. A nossa vocação e a nossa identidade são dádivas, não podemos construí-las. Hoje se fala tanto, até mesmo que podemos definir se somos homem ou mulher, ou não nos definir. Não é isso que a Bíblia nos diz. Temos uma identidade desde o mais primitivo, desde a identidade mais primitiva, que é nos dada por Deus. Mas nós vemos hoje o que começou lá em Adão, o homem querendo definir o que é o bem, o que é o mal. E até onde vamos prosseguir com essa loucura de carregar o peso de definir a nossa própria vida que não damos conta. A alegria no caminho da nossa existência, reconhecendo que somos parte de uma história maior. A alegria, na verdade, de quem somos, lembrando a graça de ter sido criados. E a alegria na vida que recebemos. Se não fosse trágico, seria cômico. Recebemos de Deus a vida, vivemos num universo criado por Deus, respiramos o ar que Ele nos dá, nos gabamos da inteligência que Ele nos deu, ajuntamos e confiamos nas riquezas que Ele nos deu, nos gloriamos na beleza que Ele nos deu. É como se a gente se apaixonasse pelos raios do sol e esquecesse e perdesse a chance de ver a beleza e a grandeza do sol. É como se só o cheiro do mar nos bastasse e a gente perdesse a alegria de nos banhar e de nos satisfazer no mar. Agostinho disse que sem Deus ele era como um peixe fora d'água, mas com Deus era como um peixe num oceano de amor. A vida é uma dádiva, a vida não é nossa. E um dia o Criador tomará conta, pedirá conta do que fizemos com ela. A história não é nossa, não somos protagonistas dessa história. Somos parte de uma história maior. Somos somente agraciados pela vida, pelos dons que temos, pelas vocações que recebemos. Habitamos num universo criado por Deus para cuidarmos e desenvolvermos seu potencial, guiados pela nossa relação com Deus. O problema é que queremos fazer sem Ele. E ainda nos gloriamos de que fizemos sem Ele. A história diz que quando surgiram o médico e o advogado, as pessoas diziam, não precisamos mais de Deus. Já podemos resolver os problemas da doença, da lei. E o que dizer nesse momento agora?
onde a medicina falha, onde a política estremece, onde potências são estremecidas pela dor, pelo medo. Mas a boa nova é que esse Jesus que estava ali com eles, chamando para rever sua história, rever sua identidade, para repensar suas vidas, ele é reconhecido no partir do pão. Aqueles discípulos estavam provavelmente na mesa com Jesus quando ele partiu o pão e dizia: este é o meu corpo, dado em favor de vós. A morte de Jesus não tinha a ver apenas com Israel, tinha a ver com a humanidade. Era uma morte que alcançava resultados maiores, mais amplos. Deus não estava preocupado só com o povo de Israel, até porque quando Deus chama Abraão para iniciar o povo de Israel, ele diz: você vai abençoar todas as famílias da terra. Os planos de Deus eram maiores, as expectativas de Jesus eram maiores. Cleopas estava preocupado com o Estado de Israel. Deus estava preocupado comigo e com você, com todas as nações da terra. Ele estava buscando reconciliar aqueles que creram no sacrifício de Jesus e se arrependeram de formar planos falidos de uma boa vida para lhes dar um plano de vida plena, de vivo contentamento e satisfação, que não depende de momentos. E que esses momentos podem até faltar. Como nós estamos vivendo um tempo tão difícil para todos. E o ideal de boa vida que Jesus quer apresentar para nós. Eu queria ler com vocês esse salmo. O Salmo 1. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. O ideal de Deus para você se encontra na palavra dele. Como Jesus começa a explicar para eles a palavra. Você precisa se dispor a conhecer esse Deus que tem um plano de vida plena, como uma árvore. Você pode imaginar uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de água que nunca seca. Uma árvore cujas folhas não murcham. Não importa se o tempo está seco, não importa se falta tanta coisa como nesses tempos difíceis. É impossível não pensar nesse tempo que estamos vivendo, de tanto medo, de falta de esperança. Um tempo tão difícil, mas esse texto diz que aquele que não vai no caminho dos ímpios, ele não quer mais fazer seus planos, ele olha para a palavra, ele busca na palavra de Deus, no conceito do seu Criador, ele se submete a Deus como uma criatura, não como um dono do seu próprio nariz. Ele se submete à lei de Deus, medita nela, busca saber nela o que Deus quer. E diz como é feliz. A palavra também pode ser traduzida por bem-aventurado, mais que feliz. Vivo contentamento e satisfação. É uma árvore plantada que não murcha suas folhas. E que dá fruto, que tem um valor. Quantos de nós buscamos valor na nossa profissão, no nosso reconhecimento, no PhD, nas viagens que a gente faz, na beleza física? Tudo isso passa, tudo isso murcha. Mas a fonte de água viva, quem há em Deus, não para, não seca. Aceite a orientação de Jesus. Creia nas Escrituras. Eu te desafio a ler a palavra de Deus. E me disponho a estudar com você, se você quiser. E você pode dizer, mas você não falou que o homem está afastado de Deus? Na pregação anterior eu disse que o que nos afastava e nos separava de Deus era o pecado. Mas essa história tem tudo a ver com isso. Porque nós somos alegres no caminho
na verdade e na vida. E há alguém que é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 14 do livro de João, no versículo 6, ele diz, Jesus mesmo diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ele foi bem categórico, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio rio de vida que nos sustenta. Ele é aquele que é o nosso caminho de volta para Deus, a verdade sobre quem somos e a verdade sobre a vida que recebemos em Deus. Jesus te chama para trilhar o caminho da vida com Ele. Seja a pé, seja em avião, seja no carro, Ele está pronto para andar com você. Você precisa reconhecer que os seus planos de vida boa não se subsistirão e se submeter ao plano de vida eterna e boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É esse ideal de vida que Deus tem para você. A morte dele não diz respeito só a Israel, mas a todas as nações, em todos os tempos. A Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado na eternidade. Abarca todo o tempo da vida da humanidade e abarca a sua vida. Eu te convido a repensar o seu plano ideal de vida. E eu posso confirmar que há um rio de vida em Cristo, que não precisa de adrenalina, que não precisa de momentos, que é contínuo, que sempre está conosco. O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi escrito por Davi, que viveu tanto sofrimento, mas que estava garantindo que valia a pena caminhar com Deus, o seu Criador, que tem uma identidade, uma vocação e uma vida eterna para te dar em Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que se deu. É por isso que ficou tão claro para aqueles discípulos quem ele era, quando ele partiu o pão e deu graças. E esse é o nosso problema. Nós não agradecemos a Deus por tudo que Ele nos deu e nem o reconhecemos como Deus. Nos colocamos no seu lugar, decidindo aquilo que é bom e mal para nós. Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pensasse em tudo isso que você ouviu e que você pudesse dar lugar para que o Espírito complete essa palavra no seu coração. O Espírito de Deus está aqui conosco, vive naquele que recebe a Deus como seu Salvador. Pai querido, Pai amado, te louvamos pela Tua palavra, que é viva, que gera vida. Como na criação o Senhor disse, haja luz, hoje o Senhor quer declarar vida sobre nós, Pai. Vida no meio da dor, vida no dia da alegria, vida em todo tempo. O Senhor é uma fonte inesgotável de vida. E que prazer o Senhor tem de dar vida, Pai. Quando nós rejeitamos a vida que o Senhor tinha para nos dar, o Senhor veio para nos reconciliar de novo em Cristo Jesus. Pai, olha a vida desse moço, dessa moça, dessa senhora, desse senhor em casa. Pai, que essa palavra chegue ao coração e encontre um coração pronto. Tua palavra é como uma semente que gera vida. Nós oramos, Pai, que essa palavra continue a gerar vida em nós. Que essa palavra gere vida naqueles que estão ouvindo agora. Que a Tua palavra chegue aos lares, aos lugares onde a gente não pode chegar, Senhor. Mas que a Tua palavra chegue e traga vida e traga reconciliação. E o Senhor é tão bom, tão belo, e a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. O Senhor tem uma festa preparada para cada um de nós que reconhece que não consegue lidar com a própria vida sozinho e que precisa do Senhor. E o Senhor é tão bom, Pai. Nós somos tão falhos, imperfeitos, mas é o Teu amor que nos alcança. É da justiça de Cristo que estamos vestidos.
É no nome dele que somos chamados filhos do Deus eterno. É por causa da vida dele, da morte dele, da ressurreição, que hoje estamos aqui anunciando que hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia de voltar-se para o seu Criador. Hoje é o dia de restaurar um plano de vida boa que não será destruído por vírus nenhum, por morte nenhuma, por nada que possa acontecer neste mundo, Senhor. Aleluia. No nome de Jesus, abençoa essa pessoa. Que essa palavra gere vida. Que essa palavra gere vida em nós, em cada um de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a adorar a Deus comigo, conosco aqui, com um cântico que diz: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Um reino que nunca vai passar. Ele é Deus. Aleluia, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar você a orar. Nós temos orado a cada fim de culto, temos orado por você na sua casa, então você é livre para colocar pedidos aí no YouTube, que vão chegar aqui até nós. Nós vamos orar por você, orar por alguma situação na sua vida, orar para que Deus te abençoe. A palavra abençoar quer dizer que Ele vai nos encher de vida. E é isso que nós cremos que o Senhor quer fazer comigo, conosco aqui, com cada um de vocês. Então nós vamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. E o Stanley está pedindo para que a gente cante mais uma vez. A gente começa de novo, né? Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado,
exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora. Aí eu tenho um pedido de oração aqui que é o meu, para o futuro da empresa aqui, tá nessa dificuldade e tal, de resolver como é que as coisas vão andar. Talvez as empresas da cidade também, né? Então. Pode colocar aqui de novo? Pode. Nós vamos continuar orando, então. Se você quiser, durante esse período a gente vai estar orando por você também. Senhor, nós te adoramos por esse tempo aqui, te louvamos porque podemos nos reunir como igreja, como família do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma história muito maior do que a nossa própria história, do que a história do nosso país, Senhor. Fazemos parte de uma história de redenção. Fazemos parte da história de um Deus que se decidiu amar um povo completamente não amável. Um povo rebelde, duro, pecador, como eu, Senhor. O Senhor decidiu nos amar e se entregar seu Filho, descarregar sobre Ele o castigo que deveria ser derramado sobre nós, para que nós fôssemos salvos. Te louvamos por esse tempo de adoração ao Senhor, por esse tempo de cânticos, por esse tempo em que a sua palavra é ministrada. Pedimos, Senhor, sobre o mundo. Clamamos porque o mundo sofre agora. E a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A tua palavra diz que o Senhor sofre a nossa dor. E nós cremos na tua palavra, Deus. O Senhor está conosco nesse momento. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com cada nação agora que sofre com a perda dos seus entes queridos, que sofre com a incerteza de ter ou não essa doença, que sofre, Senhor, com todas as consequências econômicas e políticas que virão depois dessa pandemia. Deus, nós oramos ao Senhor porque cremos que Tu és bom, que o Senhor é misericordioso. A Tua palavra diz que o Senhor espera para ter misericórdia de nós. Então clamamos, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de cada nação onde esse vírus se espalhou. E até mesmo de tantos outros problemas que nos esquecemos nesse momento por causa da pandemia, da pobreza, da fome, das guerras. Deus, clamamos, Senhor, mesmo a Tua bênção sobre o mundo, Pai. Revela o Teu amor, a Tua graça. Desperta a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos e filhas que arrependidos se voltaram, crendo no sacrifício de Jesus. Que agora nós, como nosso Senhor Jesus Cristo, possamos viver essa vida plena que o Senhor tem para nós, uma vida cheia do Teu amor, cheia da Tua graça, e que nós não só sejamos cheios desse amor, mas possamos transbordar esse amor através das nossas atitudes. Que a Tua igreja transborde o Teu amor em cada canto do mundo, Senhor, louvando e engrandecendo o Seu nome por meio de atitudes de amor, de graça. Pai, em nome de Jesus, clamamos, Pai. Clamamos pelos Estados Unidos, pela França, pela Espanha, pela Itália, Pai. Clamamos, Senhor, por esses países que tiveram tantos mortos. Nem sabemos expressar o que são tantas famílias perdendo seus entes, famílias enlutadas, sofrendo luto nesse momento. Pai, clamamos o Teu Espírito que seja o consolo, Pai. Te louvamos, Senhor, por tantos que têm se recuperado do vírus. Te agradecemos por tantos que não foram contaminados, que estão nas suas casas seguros. Sabemos que isso é Tua graça. Porque como o Senhor disse a Adão,
isso teria que nos trazer morte, mas o Senhor decidiu trazer vida para aqueles que creem no Teu nome, Pai. E é por isso que nós entregamos nessa hora, Senhor, o mundo, entregamos o nosso país, clamamos pelos nossos governantes, clamamos pelo nosso presidente, clamamos pelo governo, todos os governantes junto dele, ministros, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos, clamamos para que eles ajam com sabedoria, tendo a vida como valor maior, mas balanceando também suas medidas em relação à economia, à política. Clamamos, Deus, para que o Senhor venha dando sabedoria a Humberto Souto, a todos os governantes do nosso país, para que eles tomem decisões sábias nesse momento tão difícil. Clamamos por aqueles que não têm o que comer, Pai. Clamamos para que haja recursos, Pai, que eles sejam alcançados por recursos, por meio da Tua igreja, por meio de empresas, por meio de tantas pessoas que podem ajudar nesse momento, que haja solidariedade, Senhor, que o Teu Espírito venha agir, Senhor, no nosso meio, trazendo solidariedade, alcançando aquele que tem necessidade mesmo, necessidade, Senhor, de ser alcançado por comida, por saúde. Clamamos por aqueles que estão doentes nos hospitais agora, aqui de Montes Claros, no Brasil. Clamamos por Manaus, uma situação tão terrível na saúde. Oramos, Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor pode conter essa pandemia. O Senhor pode parar esse vírus, Pai, mas nós confiamos na Tua sabedoria e entregamos essa situação nas Tuas mãos. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade nesse tempo. Oramos pelos nossos irmãos, Pai, o Stanley, que pede oração pela sua empresa. Clamamos, Deus, para que o Senhor dê sabedoria a ele, dê graça. Ó Deus, dê sabedoria para agir nesse tempo com os funcionários da empresa, com a própria empresa, com os caminhos que ela vai seguir. Pedimos mesmo, Pai, porque como falamos aqui, o Senhor está disposto a caminhar conosco, não só dias alegres, mas dias preocupantes, dias difíceis. O Senhor está com ele e eu oro para que o Senhor dê sabedoria a ele, dê graça por todos aqueles da nossa igreja que tem empresas, como Edmundo, Roberto, Deise, Senhor. Tantos aqui na cidade também preocupados com suas empresas. Pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai. Ó Deus, que o Senhor freie, ó Deus, o declínio econômico que pode vir sobre o Brasil e sobre tantos países nesse momento, que pode gerar desemprego, fome. Clamamos, Senhor, mesmo, por sabedoria nos negócios, na economia. Pedimos, Pai, a Tua bênção. Oramos pela irmã Áurea, Pai, que pede pela sua enfermidade. Clamamos pela saúde, pela vida sobre a vida dela e o filho dela também. Ó Deus, oramos para que ele conheça a Tua palavra, para que ele se converta a Ti, para que ele se arrependa e creia na obra de Cristo na cruz, que foi feita para nos reconciliar com o Senhor. Abençoamos a Áurea com saúde, oramos para que ela seja restaurada em sua saúde, oramos para que ela seja abençoada na sua vida. Oramos pela amiga de Amanda, que ficou órfã de pai e mãe recentemente, Senhor. Ó Deus, oramos, Pai, a Tua palavra diz que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonasse, o Senhor estaria conosco. Não é o caso de abandono, mas com certeza, Pai, ela sente a falta dos seus pais. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Pai dos órfãos e o juiz das viúvas, Pai. Que o Senhor console o coração dela, que a Sua presença seja marcante na vida dela. Ó Deus, e que ela conheça essa realidade, que ela é filha de um Pai nosso que está nos céus. Que o Seu nome seja santificado na vida dela, Pai, e que ela conheça o Teu amor, a Tua graça. Oramos por cada pessoa em sua casa, nos seus lares. Se estão doentes, que haja, Pai, cura. Cremos que o Senhor é poderoso para curar, mas sobretudo cremos e pedimos, revela-te a essas pessoas, Pai. Revela-te como esse Deus maravilhoso que Tu és. Um Deus tão maravilhoso, que está pronto a caminhar conosco no nosso caminho na vida. Que está pronto a nos mostrar a verdade de quem somos. Ó Deus, está pronto a restaurar em nós vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que possamos reconhecer Cristo não como um profeta, como aqueles discípulos, mas como Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador, que se entregou no nosso lugar. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Deus te abençoe
Que essa palavra possa ser bênção na sua família, na sua vida. Muito obrigado por ter permanecido esse tempo conosco aqui, adorando ao Senhor, orando, meditando na palavra. Que isso tudo seja para a glória do nome de Deus e para o bem da sua vida. Para que você descubra a vida boa que Ele tem para cada um de nós. A dádiva da vida, da vocação e a companhia de Deus, que é o maior presente, como aquele que guia-nos na jornada da vida. Deus te abençoe.